Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos novamente nessa semana juntos agora para cultuar o nosso Deus nessa quinta-feira. E nós queremos meditar mais um pouco na palavra do Senhor nesta noite com os irmãos. Eu gostaria de falar de um personagem do Novo Testamento que teve um encontro com Jesus. E ele é bem conhecido, eu creio que os irmãos já conhecem bem a história, né? Mas eu gostaria de rever isso com os irmãos nessa noite, para nós aprendermos mais um pouco na palavra do Senhor, com relação a esse encontro e o que Jesus fez nessa vida, né? Então, eu vou ler para os irmãos o Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos discorrer sobre toda a história, né, desse personagem, mas eu quero ler o primeiro versículo do capítulo 3, né, para introduzir então esse personagem e o seu encontro com Jesus. Verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos falar com Deus mais uma vez, pedir a orientação dele para essa meditação nessa noite. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez como igreja tua, Senhor, buscando aprender um pouco mais na tua palavra. Que o teu Espírito esteja iluminando e esclarecendo as nossas mentes quanto ao teu querer, Senhor. Nos ensina, Pai. Nós queremos aprender de ti, ó Deus. Pedimos essa bênção, Senhor, no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse personagem é Nicodemos, né? E o texto vai dizer aqui que ele era um dos principais dos judeus. Uma pessoa muito importante, então, para o povo de Deus, né? Instruído na lei, né? Um dos professores, aquele que ensinava a lei ao povo, né? E esse encontro com Nicodemos, com o Senhor Jesus, ainda até hoje tem mudado a vida de muitas pessoas. E esse encontro nos leva a refletir muitas coisas, né? Não só das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, né? Que estão lá fora no mundo, mas também para muitas pessoas que estão dentro das próprias igrejas, né? E esse encontro de Nicodemos com Jesus também trabalha essas questões, né? Que é justamente a questão de nós sermos apenas religiosos, né, e não discípulos ou servos do Senhor Jesus. E aqui está uma história que vai trabalhar muito essa questão. Então, é um encontro abençoado e que tem abençoado vidas, né, transformando essas vidas também e fazendo-as terem novos encontros com Jesus, né? Muitas pessoas têm ouvido essa história e também tem se dobrado aos pés de Jesus. Então nós vemos aqui um homem, né, como nós já dissemos, alguém que era um dos principais, uma das autoridades do povo judeu, mas um homem apegado à sua religião, né, que era o judaísmo, mas que ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então ainda faltava alguma coisa para esse homem, embora conhecedor, embora vivenciando a religião judaica, né, ele ainda não tinha encontrado o Senhor Jesus. E embora meio envergonhado pela sua posição como um dos principais judeus, e os judeus na questão das autoridades judaicas estavam contra Jesus, não aceitavam que ele fosse realmente o Messias prometido no Antigo Testamento. Então Nicodemos, ele se sensibiliza com Jesus e vai ao encontro de Jesus, e ainda meio envergonhado durante a noite, né, diz o texto que ele vai ter esse encontro com Jesus. Ele procura Jesus para ter um encontro com ele, né? E ele começa esse encontro, amados, de uma maneira interessante, né? Ele começa elogiando o Senhor Jesus, sendo ele uma autoridade, alguém do povo judeu, né, que tinha autoridade sobre o povo, autoridade espiritual sobre o povo de Deus. Ele chega diante de Jesus, mesmo sendo recriminado Jesus pela sua obra, né, pela liderança do povo judeu, ele chega para Jesus
como elogios a Jesus, né? E ele começa aí no verso 2, ele diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, de uma certa forma, Nicodemos está reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus, né? Embora não sabemos se isso é verdade ou apenas um discurso, né, de Nicodemos ali para ele ganhar a afeição de Jesus, né? Mas Jesus, é interessante que ele nem se digna a cumprimentar Nicodemos. Jesus vai direto, do verso 2 para o verso 3, então o verso 2 é Nicodemos se apresentando a Jesus e elogiando a Jesus, e no verso 3 já vem a resposta de Jesus. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus vai direto, né, sem nem cumprimentar Nicodemos, nem dizer para ele obrigado pelo elogio, né, dizendo que eu sou mestre, mas eu já tenho alguma coisa para te dizer, né? É que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos se espanta com essa afirmação de Jesus, né? Ele estranha essa colocação de Jesus. No verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos, ele ouve o que Jesus disse, né? Mas ele não entende sobre o que Jesus estava falando, né? Ele fala assim: como pode alguém ser velho, né, e nascer de novo? Jesus estava dizendo que ele tinha que nascer de novo, né? Ele tinha muito conhecimento das Escrituras, inclusive, mas ainda não tinha passado por essa experiência do novo nascimento. Aquilo era algo novo para Nicodemos, né? E Jesus começa a explicar mais detalhadamente. Então, como ele não entende, Jesus começa a dar algumas explicações, e isso é interessante a gente atentar. No verso 5, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus vai um pouquinho mais além com ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água e Espírito aí, né, tem muitas interpretações, né? Eu vou dizer algumas aqui, né, e vou dizer aquela que é melhor aceita. A água seria, primeiro, uma das interpretações é que a água seria nascimento orgânico, né, sendo referência aí ao líquido amniótico, né? Então seria o nascimento de todo ser humano, né, através do ventre da mãe, e o outro seria o nascimento espiritual, né? Mas essa explicação não tem muita base não, e nem muita aceitação. Em segundo lugar, Jesus poderia estar se referindo à profecia de Ezequiel 36, aí tem algum sentido. Então, Nicodemos, como profundo conhecedor do Antigo Testamento, Jesus vai na fonte do conhecimento que ele, Nicodemos, tinha, né? Então, Ezequiel 36, os versos 25 a 27, diz assim: então, é uma profecia do próprio Ezequiel, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, aí também, nessa profecia de Ezequiel, né, ainda fica um pouquinho de dúvida, e algumas pessoas dizem, né, que quando o profeta está dizendo: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, ele está se referindo ao batismo com água, né, que Jesus iria fazer depois, né, que Jesus iria mandar que se batizasse depois, e instituir o sacramento do batismo, né? Mas isso não tem fundamento, né? Porque se nós pensarmos assim,
A água que ele está se referindo aqui, né, purificaria do pecado, limparia, né, ficareis puros de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, esse não é o batismo, não é uma referência ao batismo com água, que ainda não, né? Então não poderia ser essa referência ao batismo aqui, porque está contradizendo a questão da salvação. A salvação não vem pela água do batismo. A salvação só Jesus pode realmente dar, né? Então o outro encontro de Jesus pode então esclarecer aí o que seja essa água, né? Então nós vemos aí um outro encontro para tentar elucidar essa questão da água que Jesus está falando para Nicodemos. O encontro da mulher junto ao poço, né? Quando Jesus encontra essa mulher junto ao poço, né? E pede água para ela, né? E ela diz, o senhor é judeu pedindo água para mim, né? E aí Jesus diz para ela, João 4,10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então é essa água que Jesus está falando aqui para Nicodemos. A água referida aqui por Jesus é a ação do Espírito Santo concedido por meio de Jesus. Então, essa água purificadora é justamente a salvação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a ação do Espírito de purificar as nossas vidas. Então, essa seria a melhor interpretação para aquilo que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Uma outra comparação que Jesus faz. Então, a primeira comparação é com a água, né? E depois a segunda comparação, aí nos versos 8 a 10, diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então uma segunda explicação Jesus vai tentar dar ali para Nicodemos, né? Dizendo como é que o Espírito agora age. Né? Como é que o Espírito de Deus age? E ele compara agora, né, ao vento. Né? Então, Jesus também está se referindo aí ao profeta Ezequiel. Né? Quando Ezequiel lá trata da profecia do Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, né? Quando o vento sopra, né, e aquilo começa a ter vida novamente. Então é disso que o Senhor Jesus... Então Jesus sabia que Nicodemos conhecia todas essas passagens, né? E se refere a ela para que Nicodemos, né, compreendesse aquilo que Jesus estava falando. Isso também se reflete na doutrina da soberania de Deus, né? A questão do vento sopra onde quer, né? Assim como o ir e vir do vento, né? Ele não pode ser controlado, né, pela sabedoria humana. Também o novo nascimento do Espírito é independente da vontade humana. O Espírito age onde quer. Né? Então isso também está implícito aí nessa explicação de Jesus. Embora ele quisesse dizer para Nicodemos como é que o Espírito de Deus agia, né, para que Nicodemos pudesse entender o novo nascimento. Né? João, capítulo 1, verso 13, diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, embora Jesus estivesse dando exemplos de coisas materiais, água e vento, né, para que Nicodemos pudesse entender, né, a questão da salvação aí, Jesus queria deixar claro que não é pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus, né? Então a soberania de Deus, quando ele toca na questão do vento ir e vir, quer dizer, ninguém tem controle, é Deus, né, que manifesta a salvação na vida do homem. Mas mesmo assim, Nicodemos ainda parece não entender, né? O verso 9 diz assim,
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E o verso 12, então, Jesus vai dizer a ele: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar nas celestiais? Então Jesus desce ao nível, né, de comparar o novo nascimento a algumas coisas materiais, né, para ver se Nicodemos entende. Mas mesmo assim Nicodemos não entende. Então Jesus fala assim: eu estou falando de coisas terrenas e você não crê em mim. Como é que você vai crer se eu falar as coisas espirituais? E quando Jesus fala do novo nascimento, ele está falando de coisas espirituais. Não era de voltar para o ventre como Nicodemos estava pensando, né? Materialmente, fisicamente, né? Mas era o nascimento espiritual. Jesus estava tentando explicar então o novo nascimento, comparando a ação do Espírito a coisas terrenas. Então, a água e o vento. Verso 13 vem aí e diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, uma coisa importante que Jesus afirma para Nicodemos aí, tá? Só um desceu e subiu ao céu, e esse foi Jesus. Isso também é lição para nós, amados, quando nós devemos, a nossa salvação só deve ser através de Cristo Jesus. Só Ele é que fez essa obra de descer do céu, né? Vir aqui entre nós, viver, ensinar, sofrer, morrer, ressuscitar e subir ao céu novamente. Então Jesus diz isso para Nicodemos, né, para que ele entendesse que a salvação é só através de Jesus Cristo. Em frente aos versos 14 e 15: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Já que Nicodemos não tinha entendido o novo nascimento, a partir dessas comparações, né, que Jesus tinha feito, e também citando, né, a lei que Nicodemos conhecia, que estava lá, os dois textos em Ezequiel, né, falando tanto da água como do vento, né? Então Jesus agora apresenta a Nicodemos uma história que ele conhecia desde criança, né, que era justamente a história da serpente levantada lá no deserto. Ele conhecia a história de Israel no deserto e as ocorrências também. Então, lá em Números 21:8, né, diz assim: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. As pessoas salvas do veneno das cobras no deserto bem poderiam dizer que tinham nascido de novo. Então Jesus toca nessa história que Nicodemos também conhecia muito bem, para dizer assim: da mesma forma como ocorreu no deserto, e os israelitas foram salvos da morte física ainda, né? Da morte lá no deserto, olhando para a serpente lá na haste, né? Que era uma serpente feita pelas mãos humanas, mas era uma ordem de Deus, e todo aquele que olhou para a serpente ficou curado do veneno dela. Então, da mesma forma, né, o texto vai dizer assim, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus vai para o Antigo Testamento e trabalha de novo no conhecimento que tinha Nicodemos, para dizer para ele: olha, como foi lá, agora também importa que você creia no Filho de Deus, que vai ser levantado na cruz, embora isso não tinha acontecido ainda, né? Mas já uma referência, né? Então João 19, 38 e 39, vejam bem, vai dizer o seguinte: depois disso, nós vemos aí que nós não sabemos, não tem uma conclusão aí, se realmente naquele momento, né, Nicodemos se converte a Cristo Jesus, né? A história passa-se, né, e nós só vamos vê-lo novamente depois
da crucificação de Jesus. Então, voltando aí, João 19, 38 e 39 diz o seguinte: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então vemos aí Nicodemos depois da morte de Jesus, né? Quando Jesus falou: olha, importa que o Filho do Homem seja levantado e todo aquele que nele crê, né, tem a vida eterna. Então isso já aconteceu agora. E nós vemos Nicodemos indo lá e fazendo um ato de amor para com Jesus, né? Foi junto com José de Arimateia tirar o corpo de Jesus da cruz, né? E colocar então ali, como era de costume dos judeus, né? Um tipo de lavagem com mirra e aloés, que eram perfumes, né? Especiarias para lavar o corpo, para que ele fosse embrulhado depois e colocado na sepultura. Então nós vemos aí Nicodemos, depois que Jesus foi morto. Então nós cremos que Nicodemos também recebeu o Senhor Jesus e creu no Senhor Jesus, né? E consequentemente, né, se apresentando aí, ele e José de Arimateia como discípulos de Jesus que foram tirar o seu corpo da cruz, né? Assim, amados, nós cremos que esse foi um encontro verdadeiro de alguém com Jesus. Nicodemos se encontrou verdadeiramente com Jesus, embora tinha muito conhecimento de toda a palavra, de toda a vontade de Deus, mas precisou ter um conhecimento e precisou ter um encontro verdadeiro com Jesus para ver a sua vida transformada, né? E operar nele um novo nascimento para a vida eterna. Então, isso é lição para nós, amados, isso é bênção para as nossas vidas, entender o novo nascimento. Muitas vezes nós estamos nos enganando, achando que estamos salvos em Cristo Jesus, mas não tivemos o verdadeiro encontro. É necessário nascer de novo. É necessário uma vida nova, uma vida totalmente diferente. A salvação em Cristo Jesus não é um recondicionamento de vida, né? Não é colar os pedaços, né? Mas é fazer de novo, é fazer de novo. E quando se fala de novo nascimento, é justamente isso, uma vida nova, né? Como é que nós vamos perceber isso? Se a nossa vida hoje é diferente, nós conseguimos ver a diferença na nossa vida da nossa vida passada. A vida com Cristo tem que ser diferente da vida que vivemos desde o nosso nascimento até o momento do encontro com Jesus. Se você consegue fazer isso, né, com certeza você nasceu de novo, né? Vida nova em Cristo Jesus através do novo nascimento. E essa história tem falado, né, pelos séculos e séculos a muitos corações. Eu não sei como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus, se você tem essa dimensão de nascer de novo. Talvez você possa ter ouvido isso muitas vezes já, né? Mas ainda não vivenciou isso. Era isso que acontecia com Nicodemos. Embora tivesse muita experiência e muito conhecimento, ele não tinha vivenciado um verdadeiro encontro com Cristo Jesus e nascido de novo. Que Deus realmente faça dessa experiência verdade nas nossas vidas, né? Para a honra e glória do seu nome. Então tudo vai ser diferente. As nossas vidas vão ser vidas abundantes em Cristo Jesus. E tudo aquilo que nós fizermos será para a honra e glória do nosso Deus. Tudo vem depois. Tudo vem depois do novo nascimento. É preciso nascer de novo. Essa foi a experiência de Nicodemos, né? Que Deus nos abençoe no entendimento e na vivência dessa mesma prática na nossa vida. Assim como foi necessário para Nicodemos nascer de novo, é necessário que nós também passemos por essa experiência para vivermos eternamente com Cristo. Que Deus assim, amados, nos abençoe com a sua palavra e encha o nosso coração e nos dê a verdadeira experiência de um encontro com Cristo. Amém, amados.
Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo excelso e infindo amor, ó, vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Estamos terminando o nosso culto nessa noite. Eu gostaria de orar com você e também impetrar a bênção. Curva a sua cabeça mais uma vez, pensando ainda tudo aquilo que a palavra nos disse essa noite, e vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus soberano sobre as nossas vidas, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de revermos mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra seja viva e eficaz e opere as nossas vidas, ó Pai, para que nós tenhamos consciência, Pai, do verdadeiro encontro das nossas vidas com o Senhor Jesus. Ó Deus, que o novo nascimento seja uma experiência reveladora para nós, ó Deus, que nos garanta, Senhor, definitivamente uma vida eterna contigo. Obrigado, Pai, pelo teu servo lá do passado e por aquilo que Cristo Jesus fez na sua vida. E que isso seja verdade nas nossas vidas para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim nós pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a iluminação, o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.